Ora, como já sucedera com a filosofia da natureza, a situação da antropologia filosófica em face dos novos saberes sobre o homem assume inicialmente as características de uma crise, agudamente analisada, entre outros, por Max Scheler. Essa crise apresenta duas vertentes: a histórica, formada pelo entrelaçar-se no tempo das diversas imagens do homem que dominaram sucessivamente a cultura ocidental, como o homem clássico, o homem cristão e o homem moderno; a metodológica, provocada pela fragmentação do objeto da antropologia filosófica nas múltiplas ciências do homem, muitas vezes apresentando peculiaridades sistemáticas e epistemológicas dificilmente conciliáveis. Na tentativa de superação da crise que envolve a concepção do homem na cultura ocidental, diversas tendências se manifestaram desde o século passado, que podem ser enfeixadas em duas grandes correntes: o naturalismo, que professa um reducionismo mais ou menos estrito do fenômeno humano à natureza material como fonte última de explicação. Entre os exemplos contemporâneos desse naturalismo podem ser apontadas as obras do antropólogo Claude Lévi-Strauss e do biólogo molecular, o Monod, e o culturalismo, que acentua a originalidade da cultura em face da natureza, separando do homem o ser natural e o ser cultural. O mais conhecido representante dessa tendência é Wilhelm Dilthey, que viveu entre 1833 e 1911, que inspirou a distinção, tornada clássica, entre as ciências da cultura ou do espírito, a Geisteswissenschaften, e as ciências da natureza, o Naturwissenschaften. Assim, a resposta à questão sobre o que é o homem fica distendida entre os dois polos da natureza e da cultura, cada um exercendo poderosa atração sobre os conceitos com os quais a antropologia filosófica pretende explicar o homem. Essa situação problemática da concepção do homem em nossa cultura aponta para três tarefas fundamentais a ser cumpridas por uma antropologia filosófica: a elaboração de uma ideia do homem que leve em conta, de um lado, os problemas e temas presentes ao longo da tradição filosófica e, de outro, as contribuições e perspectivas abertas pelas recentes ciências do homem. Uma justificação crítica dessa ideia, de modo que possa apresentar-se como fundamento da unidade dos múltiplos aspectos do fenômeno humano implicados na variedade das experiências com que o homem se exprime a si mesmo e investigados pelas ciências do homem. Uma sistematização filosófica dessa ideia do homem, tendo em vista a constituição de uma ontologia do ser humano capaz de responder ao problema clássico da essência: o que é o homem? É evidente que a relação da antropologia filosófica com as ciências do homem deve estabelecer-se no terreno dos problemas reconhecidos como propriamente filosóficos que cada uma dessas ciências levanta. No entanto, é forçoso reconhecer que os limites de cada uma delas não estão claramente definidos, e seu estatuto epistemológico é objetivo de vivas discussões. Na classificação de Ladrieff, as ciências humanas constituem o grupo das ciências hermenêuticas na medida em que nelas o fato, por exemplo, o comportamento do indivíduo ou as aspirações do grupo, trazem em si a própria interpretação e nunca se apresenta como fato neutro. Há, porém, entre as ciências hermenêuticas numerosas zonas de fronteira ainda indefinidas, o que impõe nesse domínio o recurso a uma ampla interdisciplinaridade. Por outro lado, o homem é também objeto de ciências que obedecem ao procedimento empírico formal na terminologia de Ladrieff, como a antropologia física e, em geral, a biologia humana, sendo que esse procedimento penetra igualmente, às vezes de modo profundo, no campo de ciências cujo objeto é hermenêutico por sua natureza, como as ciências da linguagem, as ciências econômicas, as ciências sociais. Deve-se levar em conta ainda o campo que Jemer denomina antropoteoria, tendo como objeto as imagens do homem difusas na cultura que se inspiram ora nas ciências hermenêuticas, ora nas ciências empírico-formais. A complexidade e pluralidade desse discurso sobre o homem devem, de alguma maneira, estar presentes no campo de visão da antropologia filosófica, enquanto esta se entrega à tarefa da elaboração no nível da conceitualização filosófica da ideia do homem. Esse é um trecho dessa obra, que é a Antropologia Filosófica, do Henrique de Lima Vaz, Henrique Cláudio de Lima Vaz. É isso aí. Hasta lá, e até a próxima.